Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Éder, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Todo mundo tem medo, né? Você não sabe como é bom a gente vir, porque a gente aprende, viu, Marcelo? Viu? Você sabe por quê? Porque hoje é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Tenha misericórdia, mas venha fazer. Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, estamos começando o capítulo 10. Boa noite, queridos e amados irmãos encarnados e desencarnados. Né? Começando mais um ciclo, né? E vamos firme na caminhada. E hoje, dando início ao capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. E nesse capítulo, ele inicia como perdoai, para que Deus vos perdoe. Eu não sei o que aconteceu aqui, Tiago, mas não está saindo nada aqui não, tá? Na live. Tá? Ah, ok. Voltou. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. 3. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vós atender, terei ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Nessa parte que nos traz, essa parte que Jesus fala que nós temos que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas eu conto.
Quem conhece vai relembrar. Mateus, pelo católico São Mateus, era um dos cobradores de impostos, odiado pelo povo. Porque ele fazia o seu papel de cobrar os impostos, ele estava trabalhando para o governo e ele tinha que cobrar. Não pagando, ele tinha que denunciar aquele que não pagou. Esse era o papel dele. E ele não perdoava ninguém. Então, esse era Mateus. Mateus, um dia na sua cabine, fazendo o seu trabalho, passa Jesus e olha para ele. Dá um sorriso e ele fica impressionado com a fisionomia de Jesus. Mas passou-se. Dentro disso, Simão, o pescador, que, dominado Pedro por Jesus, devia muitos impostos ao governo. E Mateus cobrava. Só que Mateus deu um prazo, o governo deu um prazo para que Simão quitasse seus impostos. Não quitando, era preso, etc e tal, a história que nós já conhecemos, e era judiado e coisa e tal. E nisso, Mateus, surpreendentemente, por ordem, começou a seguir Simão, para saber o que Simão faria para poder realmente fazer para quitar os seus impostos, porque o governador já havia dito que ele precisava pagar nem se fosse em peixe, que era a função dele de pescador. Então, Simão começou a sair desesperado para pescar, junto com seu irmão. Lembra o nome do irmão do Simão? Também é um discípulo de Jesus, eu vou lembrar. Também me fugiu. Mas ambos foram para o rio pescar. Não, Tiagão. Não. É um outro. Isso. Era um outro. Bom, enfim. Mas tudo bem. E aí, Mateus, com ordem do governador para seguir Simão, para saber como ele fazia, ele escondido, Simão passou a noite inteira tentando pescar e não conseguia nenhum peixe. E o irmão, já que seguia João Batista, André, que já seguia João Batista, né, já conhecia Jesus, porque João Batista falava muito de Jesus. E ele já tinha visto Jesus. E ele falava para Simão, vamos crer, vai dar certo. E Simão não acreditava. Por sua vez, logo que amanheceu, Mateus espiando, Simão desanimado, André, como é que nós vamos fazer? Porque precisamos pagar essa conta. Jesus aparece e pede para que Simão emprestasse o barco para que ele fizesse uma palestra, um estudo para aquelas pessoas que ali estavam. Porque subindo no barco, as pessoas ouviam melhor. E assim o fez. E disse para Simão, joga a rede, assim que terminou. Rapaz, e André disse, é ele, Simão, ele é o Messias. São, que é Messias, não é, é ele. E Jesus disse, joga a rede. Imagina, passei a noite inteira pescando, não peguei um peixe. Vou jogar uma rede? Joga a rede. Ele jogou a rede. E quando Mateus vendo tudo, que era o cobrador de impostos. E Mateus, vendo aquilo, de repente, quando começou a puxar a rede, era muito peixe. Era muito peixe. Tanto que os outros que ali estavam pescadores precisaram vir correndo para poder ajudar a tirar esses peixes do rio. Então Simão já ficou meio... E nisso, quitou assim Simão a sua dívida com o governo. Ok?
E aí, Jesus passando pelo Mateus disse: Mateus, siga-me. E Mateus era uma pessoa que tinha muito dinheiro, tinha uma posição social. Social não, né? Porque ninguém gostava dele, mas tinha uma boa casa, se vestia bem, se comia bem, enfim, tinha suas regalias. Ele olhou para Jesus, largou e seguiu Jesus. Então aí nós temos já seguindo Jesus, André, Simão e Mateus, com os demais. Dentro do que traz o estudo, para que a gente possa entender, um dia Jesus chamou Mateus, porque Mateus teve um desconforto, vamos dizer dessa forma, com o pai, que o pai não aceitava que ele fosse cobrador de impostos, porque isso era um absurdo, que ele entregava as pessoas, que as pessoas... E aí o pai colocou ele para fora de casa, que não aceitava ele mais como filho, mandou que a mãe, a esposa, colocasse um véu, porque o filho dele tinha morrido, que isso não era o que ele esperava do filho. Mas quando Mateus começou a seguir Jesus, não voltou à casa da mãe e do pai. E um dia, conversando com Jesus, Jesus disse: vai pedir perdão ao seu pai? Não, mas meu pai não me aceita mais. Meu pai disse que para ele morreu. Peça perdão, Mateus, para o seu pai. E Mateus foi. Chegando lá, o pai já sabia que ele já era seguidor de Jesus, que tinha deixado de ser cobrador de impostos. E assim o perdoou. E aí é uma história mais profunda. Vou tentar resumir. E nisso, uma noite, Simão, conversando com Jesus disse, já pediu perdão a Mateus? Como assim, Senhor? Pedir perdão a Mateus? Você precisa pedir perdão a Mateus. Minto, desculpa. Desculpa. Mateus, você já pediu perdão a Simão, que nessa altura já era Pedro? Mateus, não, ele não vai aceitar. Eu já pedi desculpa. Peça perdão de novo. E Mateus foi e pediu perdão para Simão. Simão, você me perdoe? Que é Pedro, você me perdoe? E o Pedro, com aquela arrogância, né, que ele era muito difícil, né? Já conversamos sobre isso, nada. E numa noite ele procurou Jesus e disse: o Mateus veio me pedir perdão. E você o perdoou? Como é que eu vou perdoar o Mateus? O Mateus me cobrou imposto. O Mateus me prejudicou minha esposa. O Mateus prejudicou meus pais. O Mateus é cobrador de impostos. Olha, o Mateus, sete coisas ele te fez. Então perdoe ele 7 vezes. 7 vezes? 7 não. 7 vezes 70 vezes. Mas, Senhor, perdoe. Procure ele e perdoe. Então aqui está quando ele fala: não vos digo que perdois até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E esse 7 vem desse ponto, na qual Simão conta para Jesus que até 7 pontos ele mostrou de Mateus que ele não poderia perdoar. E aí Jesus disse, né? Perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Como é difícil, gente. E procure. E um dia, Mateus, sem esperar, Jesus olha para Simão e diz: e aí? Ele pensa, respira e vai até Mateus. Abraça Mateus, que Mateus gostava muito, né? De abraço. Abraçou Mateus e falou: está tudo certo entre nós, eu te perdoo. Mateus entrou em euforia, porque não entendia o que estava acontecendo, e daqui para frente, não temos mais nada um contra o outro. Perdão é o que mais nós falamos na doutrina. Que ponto nós estamos?
Nós estamos no ponto, não é mais de acreditar que existe vida após a morte. Não é mais acreditar que nós somos capazes, ou temos condições, ou temos a felicidade de sermos médium e receber os irmãos. Isso nós já sabemos. Isso nós já fazemos. Nós estamos no ponto de melhora, porque nós já temos todo esse conhecimento. Antigamente era necessário matar a curiosidade. Era necessário mostrar a curiosidade à ciência para que ela estudasse. Por isso que nós tínhamos trabalhos de desobsessão, a porta aberta. Quem quisesse, podia assistir. Quantos curiosos vinham para poder questionar se era teatro, se era mentira, se era enganação. Isso acabou. Porque creia ou não, quem quer? E nós sabemos que existe a vida após a morte, que nós não morremos, que nós somos eternos e que a espiritualidade está em todo lugar, em toda hora com a gente. A que ponto nós chegamos? A doutrina traz. O que nós fazemos aqui? Estudo. Porque nós precisamos ter conhecimento das coisas. 2, precisamos, junto com a nossa melhora intelectual, melhorar a nossa moral. Aí é que pega. Porque estudar é fácil. Hoje eu vou focar, vou estudar, vou entender. Ok, põe em prática. Aí está. E pôr em prática é a nossa melhora da moral. Sabe por quê? Perdoe não 7, mas 70 vezes. Quem perdoa aqui alguém agora, que tem no seu coração que você não perdoaria nunca? Isso chama atraso moral. Isso chama que nós estamos ainda em processo de atraso no nosso crescimento espiritual. E perdoar é tão bom. É uma sensação única. E aqui, quando ele fala, ele traz ainda a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio, o rancor, denotam almas sem elevação, nem grandeza. Se você ainda tem raiva, se você ainda tem rancor, isso nos mostra ainda falta de elevação. E nós estamos aqui para quê? Para nos elevar. Então nós precisamos entender que são pontos que nós precisamos tirar de nós. Precisamos trabalhar. A nossa raiva, a nossa ira, o nosso rancor, a nossa mágoa, as nossas ofensas. Porque o perdão, gente, não é esquecimento da ofensa. É você dizer, tá tudo certo, te perdoo, não sinto nada, e vamos embora. Ninguém está falando para você sair abraçando todo mundo, beijando, carregando. Não é isso. É o seu coração estar limpo, puro, sem ofensa, sem raiva, sem ira, sem ódio. Olhar para a pessoa e falar, foi. Passou. Ele diz, se te der um tapa na cara, dê a outra. Não é esse sentido físico que ele fala. Se te der um tapa na cara, vira e dá outra face. Se te fizerem mal, perdoe. E se tiverem de novo? Perdoe. Entenda que nós estamos no processo de crescimento moral. E para isso nós precisamos compreender que aquele que nos ofende, aqueles que fazem o mal para nós, são inferiores.
São seres ainda que vão passar por um processo de momento de elevação moral. E nós que já temos, está tudo certo. Nós temos que compreender o outro que ainda está nessa fase. Porque nós já compreendemos que nós já estamos num processo de melhora da nossa moral, da nossa elevação. E aqueles que ainda fazem isso, ainda estão atrasados. Ainda não entenderam como funciona. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam deferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. E é o que nos pede, mansidão e caridade. Quando nós perdoamos, nós estamos sendo caridosos. Com quem? Com quem que eu estou perdoando? Comigo. Eu estou sendo caridoso comigo. Por quê? É um peso a menos que eu carrego. Já pararam para pensar que nós, eu acho que não tem, mas nós, vai estar esquecido, nós carregamos peso inutilmente. E muitas vezes aquele peso que nós carregamos daquela ser humano, daquela coisa, não está nem aí. Nem lembra. E nós, com a ferida aberta. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de sua própria falta, se não perdoa dos outros? Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer ser perdoado? Perdoa. Não tem como eu ser perdoado se eu não perdoo. Porque eu quero para mim, mas não posso dar para o outro. Vai falar que nós já somos espíritos elevados, que já pagamos todas as nossas faltas. E hoje estamos aqui porque nós resolvemos dar um passeio na Terra, né? Sei lá, não tinha nada para fazer no mundo espiritual, vou lá para, né? Estamos aqui. Estamos longe. E mesmo se fôssemos elevados, não estaríamos aqui. Estaríamos num campo de batalha, estaríamos num campo de ajudar alguém que está passando fome, estaríamos num campo de hospital, enfim, estaríamos fazendo coisas grandiosas. Porque o espírito elevado, ele vem para ajudar muitas pessoas de forma grandiosa. Mas nós ainda temos muito que caminhar. Muito, para ter o luxo de dizer, acho que eu vou dar uma volta na Terra, encarnado. Nós estamos longe disso. Um dia nós podemos fazer isso. Espírito, depois que ele cumpre toda a sua etapa, que ele evolui, ele reencarna se ele quiser. E ele quer. Sabe por quê? Porque ele não consegue ver o irmão em sofrimento e ele está bem. Sabendo que ele pode ir ajudar aquele irmão. Então o que ele faz? Eu reencarno para poder auxiliar aquele que precisa. E nós estamos falando de perdão, de perdoar o outro. E nós temos que lembrar que nós vamos ter que vir para auxiliar e ajudar aquele que muitas vezes ainda está em estado atrasado, parado, que um dia nos ofendeu. Nós vamos ter que estender a mão. É o caminho do progresso, da evolução espiritual. Com que direito? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ainda quando esse último nenhuma justificativa possa ter.
A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe a outros condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor. Não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda gente: vede como sou generoso. Nessa circunstância, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade verdadeira, grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, como é que eu vou perdoar? Vou querer que sofra o que eu sofri, que fez eu sofrer. Porque muitas vezes a gente fala assim, ó, não, a gente conversa. Com o marido, com a esposa, com o irmão, com a tia, com o cunhado, a gente conversa. Fulano, só perdoa se fizer isso, isso e isso. Nós não estamos mais nessa etapa. É fácil. Quem diz que crescer é fácil? Não. Por isso que falo mais. Por que que nós agradecemos todo dia porque nós estamos vivos? Nós temos aqueles que estão querendo a nossa derrocada. Nós temos aqueles que torcem para que nós não consigamos vencer a nossa etapa. Nós temos aqueles que, por nada, sentem inveja só porque a gente tem um corpo de matéria, de carne. Por que que ele tem um corpo de carne? Por que que ela tem e eu não tenho? Por que que ele pode pegar? Por que que ele pode comer e eu não posso pegar, não posso comer? Não gosto dela. Olha como é que esse mundo é. E aqueles que morreram com isco da gente? Aham, te encontrei. Lembra o que você fez eu passar? E descobre como faz para poder nos prejudicar. Então, o que cabe a nós é o nosso perdão interno. Porque se eu perdoei, sinceramente, sem ofender, sem crescer o meu orgulho, sem demonstrar que eu perdoei porque fez o que eu queria. Se eu perdoei, de alma e coração, sigo o meu caminho. Como diz, só vai. Oxe. Se eu perdoei, está tudo certo? Comigo está. Aquele que ainda não me perdoou é problema de quem? Aí está. E uma das coisas para fechar, que eu falo na outra segunda, eu dou continuidade, mas uma coisa só para fechar. Volto a dizer que isso está muito aqui. O momento é chegado. Ai, como o momento é chegado. Olha que bonito, o momento é chegado. Sabe por que que o momento é chegado? Porque é hora não de nós ficarmos vendo o espírito. É aquele dia que eu falo aqui, ó. Se o Éder morrer, velório, sepultou, bonitinho, certinho, ok? O Éder morreu. Tá? Aí vocês vêm para o centro e eu venho aqui e resolvo me materializar. Estou longe disso, né? Mas vai que. E eu aqui me materializo. Vocês todos me veem. O que vai acontecer? Um esparramote. Aquela porta vai ser pequena. Tá? Vai ser uma coisa de louco. Uns vão abrir a boca, ficar olhando se não acreditam. Outros vão querer sair correndo. Enfim. Mas ele morreu. Nós sepultamos.
e eu apareço, lindo e maravilhoso. Oi, gente. Ah, tudo bem que aqui a gente fala assim, não, né, é centro espírita. E se por acaso eu for visitar alguém de vocês? Meu Deus. Gente, quando a gente ama, quando a gente gosta, e eu falo isso, quando a gente não tem, muito pelo contrário, a gente tem um carinho enorme, é prazeroso a gente receber essas visitas. Por quê? Eu não mudo nada. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Esse aqui. Os meus pensamentos, não vou mudar. Por quê? O que eu era, eu já mudei nessa alguma coisa. Então, se eu desencarnar, eu sou esse aqui. Como vocês me conhecem. E vou continuar sendo. Então, não se assustem. Não vou morrer e não vou materializar para ninguém. Também não tenho intenção e nem quero isso agora. Ok? O que eu quero dizer é que nós possamos melhorar as nossas condições morais, para que realmente a gente um dia possa fazer isso. Dizem assim, ó, todos nós vamos passar pelo umbral. Eu tenho minhas dúvidas. Eu estou lutando para que isso não aconteça. Eu estou batalhando, estou buscando entender o outro, estou buscando perdoar o outro. Se eu não perdoo, eu tento aonde que eu posso fazer, o que eu posso fazer para perdoar o outro. Busco fazer a caridade dentro de atender a necessidade do outro. Eu estou tentando seguir os caminhos que aqui me ensinam. Será que a gente vai passar por alguns minutos? Porque a gente ainda tem alguns vestígios que a nossa moral ainda não é boa. Nós não somos um Chico Xavier que Jesus vem buscar. Nós não somos como era fugiu tudo. Não, a Ângela, Joana de Ângeles. Nós não somos Maria Teresa, nós não somos a irmã Madre Teresa de Calcutá. Nós não somos ainda. Nós vamos chegar lá. É só analisar. O que esse povo fez? O que eu estou fazendo? Jesus vai vir me buscar? Aham. Vai demorar, mas ele vai. Quando nós estivermos a esse ponto de ser um Allan Kardec, de ser um Bezerra de Menezes, aí sim. Mas o que eles têm que eu preciso ter? Moral limpa, moral elevada. E como é que eu consigo isso? Segue o Evangelho. Coloque em prática que nós teremos o nosso irmão Jesus nos recebendo quando deixarmos esse corpo físico, esse corpo de aprendizado para retornar à pátria espiritual. Que assim seja? Que assim seja. Que assim seja. Nós mudamos, né? Porque agora começou o ano 2026, as aulas estão voltando, os nossos irmãos têm que cumprir as atividades humanas, né? Que é natural. Então, nosso irmão Bruno, que estaria hoje na segunda, ele faz sexta-feira. O Tiago continua às quartas-feiras e nós viemos para segunda-feira com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? A Marta dá um forte abraço, Marta, no coração, viu? Saudades. A Rosângela Dantas, um abraço à tia Tereza, que também está aí nos acompanhando. Ana Amélia Marcondes, muito obrigado pelo carinho. A Rosângela está aqui. Marcelo Vinílio, estava com saudade, viu? Gente, estava, verdade, coração, estava com saudade, viu? Estava assim, viu, Lu? É verdade. A Ronilda, muito obrigado pelo carinho. Valéria Alvarenga, muito obrigado por sempre estar com a gente, viu, Valéria? Muito obrigado, dona Dolores, sempre nos acompanhando. A Sandra Silva, que sempre também está conosco. O Tom, Tom, venha nos visitar mais vezes, viu? Forte abraço. Cíntia, um forte abraço. A Cíntia diz uma mensagem aqui. Perdoar é necessário para que sigamos em frente com a nossa vida. Porém, perdoar não te obriga a conviver com quem te fez o mal. Perdoar alivia seu coração em sua caminhada. Exatamente. Ninguém está falando que você perdoou, tem que andar junto. Não é isso.
Perdoe para nós, faça caridade para nós, né? Não desejo mal. E se precisar, aí posso contar uma historinha? A Cíntia me fez lembrar aqui. Ó, quando eu era... Como é que eu vou falar isso? Éder, você cuidaria de uma pessoa que te fez muito mal? É que eu inverti a história. Cuidaria. Éder, você, claro, se hoje tenho uma ex-esposa, se eu fui casado e hoje eu sou divorciado, você cuidaria da tua ex-esposa? Com o maior carinho. Com o maior carinho. É aprendizado. Será? Nós estamos na prova expiação? Põe para espiar se realmente ele faz isso. Cuidado, viu? Que muitas vezes vem para espiar se você realmente fala assim, tem certeza, eu perdoei. Não tem mais nada contra. Pá, vamos ver se perdoou. Aí você fala assim, prova expiação. A gente vai para regeneração se a gente passar por prova expiação. Fiquemos atentos, porque nós estamos no alarde da prova e da expiação. Ou você vai ou você fica. Agora é essa. Então, se te derem uma expiação, aceite. Mas que seja verdadeira. Quando você perdoa de verdade, você fala do que aconteceu sem doer o seu coração. É assim que falamos. Somos falhos. Temos que perdoar até porque todos somos falhos. Exatamente. Mas o falho que eu falo é que nós precisamos lembrar. Se nós estamos aqui estudando, se nós estamos aprendendo, se nós estamos entendendo, nós estamos evoluindo. Então eu tenho que entender que aquele que não sabe, e eu sei, eu tenho que entender que aquele precisa crescer ainda. Então cabe a mim entender. Se me cuspir na cara, gospe na outra. Eu sei que você ainda não tem o conhecimento. E vamos em frente, ok? Muito obrigado a todos. Algo mais, presidente? Tudo certo? Está acabando aqui também, eu já estou acabando aqui. Alguém mais? Tudo certinho? Como digo, posso dormir em paz? Tá bom. Alguém quer fazer encerramento? Elevemos os nossos pensamentos ao alto, ao Pai de misericórdia, aos nossos irmãos que amparam e que protegem esta casa. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Pai, pela alegria que temos de estarmos juntos, reunidos mais uma vez, em seu nome, aprendendo um pouco mais de vossos ensinamentos. E assim, Senhor, com o pensamento voltado a Ti, nós rogamos que possa olhar por esse planeta, nesse planeta onde tantos irmãos passam por suas provas e expiações no momento de transição. E que possa, Senhor, receber a sua bênção, fortalecê-los e assim para que possam conseguir superar e passar por uma etapa melhor. E nós, com o pensamento voltado a Ti, Senhor, fazemos a nossa prece de encerramento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Deus nosso Pai que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, a luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estelar guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos.
ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja. Uma ótima noite a todos e até quarta-feira com o nosso irmão Tiago. Que assim seja.